Fala galera, paz e Pentecostes! Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje eu quero fazer um breve comentário da segunda epístola do apóstolo João. Convido você a pegar a sua Sagrada Escritura e nós vamos meditar no versículo 1. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, os quais eu amo em verdade. Não só eu, mas todos os que conhecem a verdade. Neste versículo, nós vamos encontrar 5 palavras-chave que vão trazer para nós o entendimento do contexto desta carta. O primeiro é a palavra o ancião. Então, o ancião era a autoridade maior que existia na comunidade. Normalmente, este ancião era um bispo, um presbítero ou um diácono, aqueles que lideravam a comunidade no colégio, no conselho dos anciões. Então esse ancião é o apóstolo João, aquele que viu o Senhor em testemunha ocular. Aliás, João, ele não era apenas o ancião apenas desta comunidade, mas de todas as comunidades que residiam na Ásia Menor. Então, João, como ancião, ele vai escrever a senhora eleita. A senhora eleita aqui é a igreja, a comunidade que reside na Ásia Menor. Esta igreja, essa comunidade, ela é fruto de uma eleição pelos méritos da redenção de Cristo Jesus. Esta comunidade ela é constituída por meio dos membros, dos seus filhos. João vai falar que ele ama esses filhos, os membros da comunidade, os batizados em verdade. E ele vai dizer que não só ele, mas todos aqueles que conhecem a verdade. Se você analisar esta carta, você vai ver que por muitas vezes o apóstolo vai falar a palavra verdade, que no grego significa aletheia. Então essa verdade a qual João fala, que ama e conhece, não é apenas uma verdade teórica, mas ela é uma realidade existencial. Esta verdade é Jesus Cristo e a sua doutrina, a sua palavra. No versículo 2 e 3, João vai falar dos benefícios daqueles que permanecem amando e conhecendo a palavra. No versículo 3 ele vai falar de 3 benefícios. Ele vai falar da graça, da misericórdia e da paz. Então a graça é um favor imerecido de Deus em nosso favor. Então nós não fomos salvos por nossos méritos, nós somos salvos pela graça. E esta graça, ela se manifestou através da misericórdia, porque quando ainda éramos pecadores, Cristo nos amou. E porque Cristo nos amou, agora nós não somos mais inimigos do Pai, mas nós somos amigos de Deus. E por isso nós temos a paz e a comunhão em Cristo em nossos corações. Após fazer essa breve saudação, João vai fazer 2 exortações. A primeira você vai encontrar do versículo 4 ao versículo 6 e a segunda do versículo 7 ao 11. A primeira exortação é: nós devemos viver na verdade. Então ele vai recordar a alegria que ele teve em seu coração quando ele se encontrou com um dos irmãos da comunidade. E este irmão da comunidade deu um bom testemunho a respeito da mesma. E ele aproveita esse bom testemunho para recordar os filhos eleitos ao principal mandamento que o Senhor nos deixou. Então ele vai dizer: não escrevo isto a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Então esta é a teologia joanina. João ele vai dizer que Deus é amor, e se Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou.
Então ele vai dizer que aquele que vive na verdade em Cristo Jesus é aquele que pratica os mandamentos. Após fazer essa primeira exortação de viver na verdade, João vai fazer uma segunda exortação sobre os falsos mestres, que ele vai chamar de sedutores, os anticristos. Então, nessa época da igreja primitiva, existiam várias correntes filosóficas que negavam a existência de Jesus Cristo como Filho de Deus e também como homem. Então, João ele vai chamar de anticristos todos aqueles que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio na carne. E ele vai fazer uma exortação a respeito desses anticristos. Eles são sedutores, ou seja, eles possuem uma lábia, eles têm facilidade para corromper os bons costumes, os valores da verdade. E ele faz uma exortação: se vocês não permanecerem na verdade, fiéis à doutrina que foi ensinada, toda a graça que vocês viveram até agora, ela vai ser vã. E ele vai dizer que nós não devemos receber essas pessoas que negam a doutrina de Jesus Cristo em nossas casas. Quero fazer um destaque ao versículo 10. Ele diz: se alguém chega até vós trazendo uma outra doutrina que não seja esta, não recebeis em casa e nem os cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Esse versículo é um versículo que traz muita polêmica. Nós que somos cristãos, então nós não podemos receber quem não é cristão em nossa casa. Vários pregadores usam desse texto para fazer esta afirmação. No tempo bíblico, para o judeu, a mesa era um lugar sagrado. A mesa era um lugar de comunhão. Diferente de nossa cultura brasileira, que nós temos o hábito de chamar todas as pessoas para sentar na nossa mesa, em nossa casa e tomar um café conosco. O judeu não, naquela época ele só convidava para a sua casa aquele que estava em comunhão com ele. Então chamar uma pessoa que negava Cristo, que era um infiel, aquele que queria corromper os valores da comunidade, seja para a mesa, para comer na sua casa ou para pregar na comunidade, era um ato que deveria ser abolido entre os irmãos. E por isso o evangelista João ele vai fazer essa grande exortação. Quero fazer uma brecha aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, o apóstolo Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. E uma vez que ele faz essa breve exortação, ele vai encerrar essa carta fazendo uma exortação. No versículo 12, ele diz assim: teria muitas coisas para vos escrever, mas preferi não fazê-lo com papel e tinta. Espero que possa ir até vós e falar-vos de viva voz. Assim nossa alegria será completa. João ele era um pastor. Ele queria sentir o cheiro das ovelhas, estar com eles. Então ele vai dizer que ele poderia sim e deveria falar muitas outras coisas, ensinar a comunidade, exortar a comunidade a permanecer no amor, mas ele desejava ardentemente estar com eles, para falar aquilo que ele ouviu de Jesus Cristo de viva voz. Aqui nós temos também um profundo ensinamento. Nem tudo que Deus nos ensinou está apenas guardado na Sagrada Escritura. São João vai falar da importância da tradição de viva voz, aquilo que nós chamamos de tripé da revelação, que é a Sagrada Escritura, a revelação escrita, a tradição, que é a revelação oral, e também o magistério, que vai discernir, à luz daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, o que é a verdade da revelação divina.
Então ele encerra dizendo que também com ele outros filhos desta mãe igreja, a Senhora eleita, desejam novamente estar com eles para que esta alegria seja completa. No próximo estudo nós estaremos meditando a terceira epístola do apóstolo João. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!